vidas é uma maravilha, nada de mal vai acontecer, todo mundo vai ser abençoado, todo mundo vai enriquecer, todo mundo vai ter propriedade. É isso que nós temos visto na mídia. Mas pegar o evangelho santo, genuíno, a salvação, não vemos, queridos. Nós entristecemos porque a igreja, quando iniciou ali no livro de Atos dos Apóstolos, os irmãos orientavam ali através do Espírito Santo de Deus a compartilhar os bens, com aqueles que estavam ali, que necessitavam de uma ajuda, de um alimento, que estavam ali, necessitavam, eles compartilhavam os bens. Mas vamos ler essa passagem no livro ali do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, quando ali começaram a instituir os diáconos, porque as viúvas estavam ficando sem a sua ajuda ali. E chegou o momento de os irmãos serem chamados a atenção. Olha, as viúvas estão ficando sem ajuda. Vocês têm que fazer alguma coisa. Não pode. Porque existiam viúvas, é porque seus maridos já teriam sido mortos. E quem sabe? A perseguição ali começou quando Estevão ali, depois antes Tiago também foi morto à espada, e depois veio Estevão também. Na cronologia ali, no passado, falava desse tempo. Nós às vezes podemos nos situarmos no tempo ali que Estevão foi ali apedrejado, porque ele começou ali a pregar o evangelho com sabedoria, e chegar ali contemplar no semblante de Estevão como se fosse de um anjo, né? Porque a unção de Deus estava tão forte na vida de Estevão, que as pessoas olhavam para Estevão e olhavam no seu semblante como se fosse de um anjo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas ele ali instituiu os diáconos. Capítulo 6, olha, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. As viúvas estavam sendo desprezadas no ministério cotidiano. Crescia muito o número de discípulos, querido. 3.000, 5.000 almas se convertiam. Estavam ficando ali os discípulos, já estavam ficando ali com dificuldade de liderar a igreja. Eles teriam que pregar a palavra de Deus, teriam que ministrar ali o evangelho da salvação, mas estavam encontrando dificuldade, porque teriam que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas ali o Senhor começou a dar a direção de Deus na vida dos discípulos, para que ele instituísse diáconos, para que os diáconos cuidassem das viúvas que estavam ficando sem os seus maridos. Havia perseguição no passado? Havia sim. Havia perseguição, e por isso, dessa preocupação dos diáconos, naquele dia, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Não é, como eu disse, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Os 11 discípulos, queridos, constituíram Matias no lugar de Judas, mas ali eles chegaram a dizer: não é razoável que nós cuidemos da mesa e nos relaxemos da pregação da palavra de Deus. Não podemos, queridos, e se vamos às mesas. Eu escolhi, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituímos sobre este importante negócio. Então eles começaram a se preocupar. Temos alguns homens, diáconos, que possam cuidar das viúvas. A situação está ficando difícil, nós precisamos de ajuda. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Então eu dizia: escolhemos, pois, irmãos, dentre vós 7 varões
de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituímos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Então eu chamava mais uma vez a atenção, nós perseveramos na ministração, na oração e no ministério da palavra. Então os discípulos, os 12 discípulos teriam essa responsabilidade de se empenhar na oração e no ministério da palavra, queridos. Não poderiam estar ali cuidando da mesa. Por isso que eles tinham que instituir 7 diáconos. Glória seja dada ao nome do Senhor. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram entre os apóstolos. E este orando lhes puseram as mãos. E expuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Veja que estava acontecendo, aumentava muito o número de discípulos e muitos sacerdotes no passado, que eram judeus, que eram judaizantes, e estavam se convertendo ao Evangelho. Então aquele povo ali, os judaizantes, estavam revoltados. Alguns se convertiam ao Evangelho. É lógico que ia se levantar oposição contra a pregação do Evangelho, porque os sacerdotes estavam se convertendo ao Evangelho. Então a coisa estava ficando muito difícil. Muito difícil. Haveria perseguição? Sim, haveria. Porque eles estavam ali proclamando o Evangelho genuíno e até estava havendo conversão. Muitos mais discípulos estavam fazendo parte agora, e os sacerdotes também estavam comprando agora o ministério. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Veja que Estevão foi um dos diáconos instituídos pelos discípulos para cuidar das viúvas, mas ele estava ali também pregando o Evangelho. Veja que ele não se ateve só a cuidar das viúvas, não, mas ali ele se estendeu mais ainda na missão pela qual o Senhor tinha chamado não só os discípulos, mas também os diáconos também. E eles também começavam ali a proclamar o Evangelho. E Estevão foi o primeiro a tomar atitude. Tomou atitude. Eu não vou ficar só aqui cuidando das viúvas. Eu sei que eu tenho essa responsabilidade, mas eu tenho que pregar o Evangelho também, para que as almas se convertam. É uma questão de vida ou morte. Arrependei-vos e crede no Evangelho, para que sejam apagados os vossos pecados. E começavam ali a proclamar tudo aquilo que eles tinham aprendido do apóstolo Pedro, João, Tiago, discípulos que ali ensinavam também, conforme foram ensinados por Jesus Cristo, e estavam transmitindo o Evangelho também às pessoas que estavam agora aceitando, e eram chamados também discípulos também de Cristo, porque eles estavam ali também compondo ali o ministério, a igreja do Senhor aqui na terra. Então subornaram os homens para que dissessem:
ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus, e excitaram o povo, os anciões e os escribas, e investiram com ele, e rebataram, levaram ao conselho, e apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Então, quando olhavam para Estevão, viu seu rosto como o rosto de um anjo. Glória seja dada. Viu seus semblante como anjos. E glória seja dada ao nome do Senhor. Mas ali nós vemos que o Estevão tomou atitude. Ele não ficou ali sendo só acusado, não. Ele disse: eu vou pegar, eu vou aproveitar agora. Já que as pessoas estão me acusando, eu vou pregar o Evangelho para essa multidão aqui. Vou pregar o Evangelho, falar que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Vou falar para a humanidade. Veja o desejo, veja ali o fogo que ardia dentro do coração de Estevão, queridos. Esse mesmo fogo que arde em nossos corações, para que nós preguemos o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Este fogo arde, é uma ebulição dentro do nosso ser, dentro do nosso coração, para que nós abrimos a nossa boca e falarmos para a humanidade que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E glória seja dada ao nome do Senhor. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Disse um sacerdote: porventura é isto assim? E ele disseram: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. E começou ali. E Estevão começava a pregar o Evangelho. E começava ali a falar desde o início de Abraão, né? O patriarca ali fala de Abraão, que saiu da tua terra, da sua parentela ali, onde existia uma idolatria terrível a deuses estranhos. Segundo os historiadores e seus familiares, estavam envolvidos. Glória seja dada no nome do Senhor. Estamos aqui com os alegres e felizes. Estamos aqui comendo manguzá. Os nossos irmãos ali nos presentearam. Que Deus abençoe grandemente nossos irmãos. É um alimento nordestino que muitas pessoas ali no sul do país, São Paulo, Rio de Janeiro, às vezes não conhecem. Mas ali nos países de fronteira, Peru, Argentina e Colômbia, o manguzá é um alimento feito do milho. E tem o coco, tem o açúcar,
depois é cozinhado, e ali nós temos esse gosto tão saboroso do manguzá. Que Deus abençoe nossos irmãos. Vamos assim nos deliciar com o manguzá e depois damos continuidade à proclamação do Evangelho. Que Deus abençoe grandemente. Começou então Estevão, um dos diáconos, escolhido ali por Deus, começou ali a falar, e a pregar o Evangelho. Começava ali a falar de Abraão. Ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentro da tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Glória seja dada ao nome do Senhor. E nós vemos ali que Estevão falava ali, proclamando o Evangelho, e chamava a atenção daquele povo. Olha, o povo judeu, naquela época, que conhecia da história de Abraão, seu patriarca. Mas ele falava: olha, ele saiu da sua terra, da sua parentela, porque na sua terra, na sua parentela, existe uma idolatria terrível. Um dos caldeus, veja que situação, aquele povo era envolvido com idolatria. Mas ele ali chamava a atenção de Abraão: sai desse lugar, sai desse lugar. Sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. E ele fazia aquele... Abraão obedecia à vontade de Deus e saiu daquela terra. Mas como ele diz, foi para uma terra que Deus mostraria a ele. E depois então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Então Deus o trouxe para essa terra que habitais agora, Jerusalém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Estava ali em Jerusalém, e Estevão pregando o Evangelho e falando dessa terra em que Deus tinha concedido ao seu povo, Jerusalém, Jerusalém. Glória seja dada ao nome do Senhor. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que ele daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E assim aconteceu. José estava no Egito, houve o livramento de Deus, a sua parentela, o seu povo, mas depois de um certo tempo aquele rei morreu, aquele rei do Egito morreu, e outro assumiu. E quando outro assumiu, se esqueceu ali do que o outro rei anterior tinha falado ali para José, que ia cuidar do seu povo, ia dar todo cuidado, carinho. Mas depois o outro rei que assumiu esqueceu, e começou agora a escravidão, começou agora, não é? A maltratar
o povo de Deus aqui na terra, o povo de Israel, o povo hebreu, que tinha saído da terra de Arã, da terra dos caldeus, um dos caldeus ali, Abraão patriarca, mas estavam ali, nessa terra agora do Egito, sofrendo, padecendo. E o escritor diz, olha, a Bíblia Sagrada fala, foram 400 anos. Imagine 4 séculos de sofrimento, de escravidão, ali no Egito, esperando um dia, quem sabe, um libertador, para que aquele povo saísse daquela escravidão, saísse daquela situação de sofrimento. Mas ele diz aqui, eu julgarei a nação que eu estiver escravizado, disse Deus. E depois disso sairão e me servirão neste lugar. Tudo isso foi a pregação de Estevão. E começou a pregar, falar de Abraão, e agora já está na época agora, em que Moisés foi instituído para livrar aquele povo da escravidão ali do Egito, onde houveram as 10 pragas, e na 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, o faraó teve que soltou, libertou o povo de Israel, o povo hebreu, não conseguiu mais, porque aquela praga para ele foi terrível, a morte dos primogênitos. Então ele teve que libertar o povo hebreu. E deu-lhes um pacto de circuncisão, e assim gerou Isaac, e circuncidou o 8º dia, Isaac e a Jacó, e a Jacó os 2 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele, e livrou de todas as suas tribulações. E lhe deu graça e sabedoria. Então o faraó, rei do Egito, que constituiu governador sobre o Egito, e toda a sua casa, sobreveio então a todo o país do Egito de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, que era de 75 almas. Veja a parentela do povo de Deus, 75 almas. Dessas 75 almas, iria sair o Filho de Deus. Da descendência ia nascer o Filho de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas que vencedor. José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu. E ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Veja que Deus tinha prometido a Abraão que da sua parentela, da sua genealogia, iria nascer, multiplicaria, ia ser milhares e milhares, o povo de Deus aqui na terra se multiplicaria. Ele diria ali, disse ali a Abraão: até que se levantou outro rei que não conhecia José. E este, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. E glória seja dada ao nome do Senhor. E maltrataram seus pais para que eles enjeitassem suas crianças para que não se multiplicassem. E assim aconteceu. Do próprio faraó ali querer acabar com a esperança do povo de Deus, matando ali as crianças. E essa história é muito conhecida ali, quando fala ali do Egito. Mas ele mandava matar com a intenção de matar Moisés, que Moisés seria o libertador. Mas quando ele intentou matar Moisés, mas Deus ali sabe como trabalhar, e sempre tem um plano
E naquele plano estava ali Moisés sendo lançado pela sua própria família ali no rio. E naquele rio foi em direção ao lugar onde estava a filha de Faraó. E quando a filha de Faraó vê aquela criança, né, se compadeceu, viu a criança muito linda e tomou para si, criou. E aquele jovem, Moisés, aos 40 anos, já com a idade, já com a maturidade já, ele resolveu visitar a sua família. E quando foi visitar a sua família, ele se deparou ali com a situação em que o povo estava sendo maltratado por um soldado. E ele foi ali, tomou as dores e matou aquele soldado. E as pessoas chamaram a atenção dele: olha, nós vimos você matando um soldado. E ele teve medo. E ele fugiu para o deserto. Fugiu para o deserto. Mas no deserto Deus teve encontro com Moisés. Falava ali na sarça ardente que ele fosse ali ao povo hebreu, para libertar o povo hebreu, que Deus seria com ele. E glória seja dada